Escutava um rapaz falando comigo que dizia uma frase dessas redondas, a gente encontra na internet, não sei onde é que ele leu isso. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Um ciclo, né? Tempo difícil, homem forte, tempo bom, homem fraco, tempo difícil e assim. Típica coisa, pai rico, filho pobre, essas coisas, né? Os ciclos da bonança e da carência. Quando tem muito, da riqueza e da pobreza. Se a gente buscar um pouquinho, a gente encontra um relato, essa ideia, já um historiador antigo, chamado Políbio, falecido no ano 122 a.C., que escreve que singular fatalidade que quando uma república alcança alto grau de poder e de riqueza, o povo não goza por muito tempo essa felicidade. O luxo e os prazeres corrompem os costumes e os cidadãos perdem simultaneamente as virtudes pacíficas e as aptidões guerreiras. A nação que se torna rica pelo combate, pelos guerreiros, pelas virtudes, mas daqui a pouco toda aquela riqueza, toda aquela abundância faz com que o povo perca as virtudes, e assim se vai embora, né? A riqueza, a opulência daquela nação. Faz pensar no poder destruidor da moleza. E pode ser bom a gente pensar nisso nos momentos que estamos vivendo. Por um lado, são momentos duros. Bem, a história do mundo sempre tem guerras, dificuldades, mas ao mesmo tempo vemos uma história, um momento assim de certa abundância de bens. Lia que é mais comum mais pessoas que morrem por excesso de comida do que por carência no mundo de hoje. Não é que haja assim uma grande falta de alimentos, claro, depende do lugar, do mundo, da pessoa. Mas no momento concreto, agora atual, vivemos toda essa questão do vírus e o medo, e alguns países especialmente muito duramente atingidos por toda essa crise. O Papa estabeleceu até uma indulgência plenária para rezar pelos doentes, vale a pena que a gente reze por isso. Por um lado, é uma situação dura, difícil. Agora, preciso admitir que, por outro lado, para as pessoas que estão, sobretudo, confinadas em suas casas, é ocasião também de uma certa moleza. Conheço gente, convivo com gente que também já antes, que não mudou muito a rotina, que já trabalhava de casa, então continua um ritmo normal, mas para outras pessoas é uma circunstância que supõe diminuir o ritmo, deixar de fazer uma série de coisas por incapacidade, por impossibilidade. E portanto, sem dúvida que é a ocasião para deixar entrar essa moleza, por não ter trabalho, por estar o dia todo em casa. Então me parece bom que a gente medite um pouco nisso. Vinha antes de começar essas novas circunstâncias, dando aqui para vocês uma série de meditações sobre as virtudes cardeais, uma série curta, porque são só 4, né? E já falamos da fortaleza e da justiça. E hoje então, ainda que remotamente, vamos continuar essa série falando sobre mais uma das virtudes cardeais, que é a temperança, que tem muito a ver com essa moleza. E é uma virtude especialmente boa para a gente tratar nesses tempos de quaresma. Essa quaresma da quarentena, a gente poderia chamá-la assim, a quaresma da quarentena. Estamos em quarentena, vivendo a quaresma. E uma coisa tem a ver com a outra, porque a quarentena vem daí. O que a gente lembra com a quaresma? Os 40 dias de Cristo no deserto, na verdade, em que ele esteve isolado, esteve rezando, jejuando. E, portanto, é um bom momento para a gente pensar, para encarar esses dias de isolamento forçado, que para muitos será ocasião para o enfraquecimento geral do espírito, por entregar-se aos caprichos, e querer que para nós seja diferente, né? E pedir isso
ao Senhor agora. Não quero, que seja para mim uma ocasião de crescimento mesmo, realmente mais próximo, não menos, mas mais próximo à experiência de Cristo no deserto, a um momento de crescimento espiritual, porque foi associado, sim, ao jejum, a ser um pouco duro consigo mesmo, que isso é estar no deserto, isolado, vivendo a temperança, não descuidando a temperança, deixando entrar na moleza, mas pelo contrário, muito importante para viver bem essa quaresma da quarentena. E a primeira ideia é que quando descuidamos a temperança, perdemos a nossa liberdade. Queria começar falando sobre essa ideia. Nos tornamos incapazes para o que queremos, ainda que porque custa mais, as coisas que custam mais. Eu queria ser capaz de estudar, não sei, alemão, de aprender a tocar violão, de aprender de emagrecer, de fazer tal esporte, ler esse livro, mas eu sou incapaz. Porque eu sou mole, porque eu estou entregue à lei do gosto e do prazer. Se custa um pouquinho mais, eu sou incapaz de dizer não para mim mesmo. Famoso, o chamado teste do marshmallow. Eu li uma reportagem sobre um livro com esse título, né? O teste do marshmallow, que é essa experiência do final dos anos 60, que se fez com crianças de 4 anos, em que se lhes dava para cada um desses docinhos, né? O marshmallow, e que a criança então tinha 2 opções. Se ela ficava com aquele doce um tempo, e ela era dela, podia comer, podia fazer o que quisesse. No entanto, se ela não comesse, no final daquele intervalo ela ganhava um segundo docinho, um segundo marshmallow. Então, interessante, né? Então deixava lá, a criança deixava, saía. E dá para imaginar, né, que uma parte das crianças foi forte, resistiu à tentação, não comeu o marshmallow e comeu 2 depois. Em vez de comer 1, comer 2 é melhor do que comer 1, né? Então, bem, espera aqui um pouquinho, melhor 2 do que 1. Mas também é verdade que teve um grupo que não, que foi lá e talvez até a princípio fez o propósito, não, claro, espera um pouquinho, ganhou o segundo. Mas na hora ali, sozinho, namorando ali, cheirando, não sei o que, né, dá uma lambidinha, uma mordidinha, enfim, foi embora o marshmallow e aí ficou só com aquilo ali mesmo. E toda a coisa da pesquisa é que se guardou o registro dessas crianças e se buscou elas, acho que uns 20 anos depois, para ver como é que estava a vida delas. E acho que a gente dá para imaginar que o grupo resistente, que soube dizer não para o marshmallow ali durante um tempo, estava muito melhor do que o outro, tinha uma vida muito mais estável, em termos afetivos, profissionais, de saúde, porque eram pessoas que tinham uma inclinação maior, pelos motivos que forem, para uma capacidade maior de dizer não para si mesmo. E quando nos falta isso, a vida pode se complicar muito. A vida pode terminar por configurar-se em função dessa nossa incapacidade, dessa nossa fraqueza. E que leva a dependências tristes, que trazem frustrações, que fazem com que a minha vida seja pior em vários sentidos, e a vida das pessoas à minha volta. Então é interessante pensar isso, né? Como a falta da virtude da temperança implica isso, em tantas coisas ruins, em uma vida pior. E buscar essa virtude implica essa luta contra essas dependências, contra esses condicionalismos. Por vezes poderia parecer, férias, que bom, né? Um tempo não tem que trabalhar, ter dinheiro, não ter chefe. Isso é liberdade. Mas na verdade não. A liberdade é uma forma de liberdade? Bem, sim. Mas é uma forma muito superficial. A liberdade mais profunda é a liberdade interior. É a de não trocar as grandes metas da nossa vida por caprichos momentâneos, por prazeres passageiros. E libertar-se dessas dependências, seja de coisas ruins ou mesmo de coisas boas, que se converteriam em ruins, para mim, pela minha escravidão, é fundamental, muito importante para que eu tenha uma vida feliz. São Paulo escreve aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Não me deixarei escravizar por nada. Interessante. Não quero ser escravo. Eu acompanho umas quantas pessoas em direção espiritual e é interessante ver quando a pessoa se propõe uma mortificação de quaresma, nesse tempo, muitas pessoas fazem isso, vou me privar de tal coisa, de tomar refrigerante até Páscoa, de comer chocolate, de comer doce em geral, eu vou dormir, levantar na hora, eu vou tomar banho frio, as pessoas se propõem diferentes. E muitas vezes, no começo desse propósito, a pessoa pode ficar com uma certa raiva de si mesma, quando ela se vê privada daquele prazer que ela está acostumada, e ela pode, porque ela tem um sentimento de perda. Agora que era hora de eu tomar aquele banho quentinho, de eu comer essa coisinha docinha, de eu poder, é tão gostoso, e não pode. Porque eu fiz essa droga desse propósito de quaresma, por que eu fui? Um padre amigo meu contava lá na sua paróquia, aqui em Morro Horta, no Padre César, né? E aí estava dando a palestra, preparando a quaresma, né? Que as crianças lá da catequese, então, falando, né, como a gente pode se privar de alguma coisa, assim, um propósito. E as crianças, por exemplo, o que a gente podia, eu falo uma coisa, tu falou outro exemplo, tomar menos refrigerante, estudar mais, arrumar as próprias coisas. E uma criancinha falou, não comer chocolate. Aí do lado deu um cutucão, cala essa boca, falou assim, cala essa boca, né? Que não comer chocolate, para com isso. Né? E um pouco essa criança, né? Por que eu fui fazer esse propósito de não me privar disso? Mas é interessante, conforme se a pessoa persevera no propósito, passa o tempo e aquilo que a princípio parecia que era aquele custava que lhe arrancava, né? Um braço, não vou poder, né, fazer aquilo, assistir um videozinho no YouTube ou jogar o joguinho, que é tão gostoso, parece que é um sofrimento terrível, né, uma coisa assim insuportável. Se a pessoa persevera no esforço de crescer em autodomínio, pouco a pouco ela vai experimentando aquela liberdade. Interessante, né, porque quando ela vai adquirindo a virtude, e a virtude é essa liberdade, viver com alegria as coisas. A virtude não é tanto a boa ação, são coisas diferentes, né? A virtude é a facilidade em realizar a boa ação, a facilidade de agir bem. É uma certa configuração do meu mundo interior, da minha maneira como eu interpreto a realidade e respondo emocionalmente a essa realidade, que me inclina naturalmente àquela ação que é mais razoável, nobre, bela e boa. Isso é a virtude. Então a gente pode agir bem, mesmo sem ter a virtude, que é, como eu falava, o começo lá do propósito, que me custa especialmente, eu sinto que estou fazendo mal a mim mesmo, que eu estou sendo infeliz, quando eu abro mão daquele vício, daquele prazer. Porque eu não tenho a virtude ainda. Mas na medida que eu persevero na boa ação, aquilo se torna algo conatural, e eu vejo como muito melhor isso daqui, né? E eu me sinto livre e por cima da situação, e sinto um prazer, uma alegria, inclusive, da liberdade. Tá bom? Querer almejar conquistar essa liberdade. A liberdade é algo que se conquista e que a gente tem que estar vigiando para preservar essa liberdade. Nos diz o nosso Senhor, cuidado para que os vossos corações não se tornem pesados por causa dos excessos da embriaguez, das preocupações da vida, estou comendo demais. É que eu preciso desse chocolatinho, de dormir aqui gostosinho, dessa bebida, de olhar essas fotos aqui dessas mulheres, de naquela churrascaria, de um celular novo. Eu não preciso, não. Na verdade, que eu não preciso, eu não preciso de muito pouca coisa. Não é verdade? Sei lá, um pouco de pão, água, alguma coisa assim, né? Um pouco de sono de vez em quando. Precisar mesmo precisa de muito pouca coisa. E é ruim quando a gente deixa que essas necessidades vão grudando no nosso coração. E aquilo vai ficando pesado, né? É gráfica a imagem do Evangelho. Né? O coração vai ficando pesado, porque carrega uma mochila e outra, e um bando de coisa ali que não precisava. Né? Querer ser livres. Meu pai gosta dessas músicas, desse estilo musical, negro spiritual, músicas
dos negros norte-americanos no movimento pelos direitos civis, pela liberdade, algumas compostas quando eram escravos ainda. E uma delas, que eu acho interessante, chama-se "Oh Freedom", ó liberdade. E o refrão diz assim: antes de eu voltar a ser um escravo, eu estarei morto e enterrado, e terei ido para o meu Senhor e serei livre. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave, and go home to my Lord and be free. Serei livre. Interessante, né? O escravo que tomou uma decisão de não vou obedecer mais. Ah, mas eu vou te dar chicotadas, eu vou... Bem, pode me matar, não interessa, né? Eu não serei mais escravo. Quando a pessoa toma essa decisão, acaba a escravidão. Porque o capataz, o dono, o que ele vai fazer? Vai chicotar ali até a morte? Não faz sentido, né? Não faz sentido, não vai ganhar nada com aquilo. A liberdade está na minha decisão. De dizer, chega, não quero mais ser escravo desse costume que eu tenho, que eu não gosto, que eu não quero, que me faz mal, que eu sei que é uma perda de tempo, ou de dinheiro, do que for, né? Ou de foco. Chega, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. E vou dizer não. É uma coisa de uma certa violência contra nós mesmos. Muito saudável. São os violentos que arrebatam vindo do céu, né? Essa violência de dizer não para essa criancinha mimada. Ah, eu queria isso, um docinho. Não tem história, fora. Não é a hora, não faz sentido, tu não precisa disso, não vai te fazer bem. O pai bom, boa mãe, que sabe exigir, que sabe dizer não, quando está em jogo o bem do filho. Nós temos que ser, de uma maneira, esses pais de nós mesmos. E ser um pouco duros quando for necessário. Essa é uma primeira ideia. Depois, outras palavras de São Paulo aos Coríntios: Homo animalis non percipit ea que sum spiritus Dei. Poderia traduzir: o homem animal não é capaz de perceber as coisas que são de Deus. É uma segunda ideia que eu queria comentar. O homem animal, ou seja, o homem entregue aos prazeres, derramado sobre as coisas dessa terra. E um homem animal se move unicamente pelos estímulos corporais, não é capaz de saborear, de perceber as coisas de Deus, as realidades mais sobrenaturais, mais elevadas. O homem glutão, o viciado em drogas, em sexo, um homem que dificilmente vai conseguir as grandes elevações do espírito no mundo das ideias, já no mundo da vida intelectual, cultural, quanto mais na vida espiritual. E ao contrário, a temperança nos abre para um elevado grau de consciência. Interessante, não é mera coincidência que tantas tradições religiosas diferentes falem da importância do jejum, do abster-se dos prazeres, como caminho para o crescimento espiritual. Não há crescimento espiritual sem isso, sem temperança. Escreve São José Maria em Caminho: habitualmente comes mais do que precisas, e essa fartura, que muitas vezes te produz lassidão e incomodidade física, torna-te incapaz de saborear os bens sobrenaturais e entorpece o teu entendimento. Interessante, né? Incapaz de saborear os bens sobrenaturais e entorpece o entendimento. Uma expressão típica de alguns autores, técnica, chama-se a hebetudomentes. Essa rudeza de coração, rudeza de espírito, que faz com que o homem só seja sensível para os bens materiais e lhe faça progressivamente inepto para a vida intelectual e espiritual. Essa hebetudomentes, amém? Obnubilada, fechada, a mente, né? Fechada nas coisas materiais. E é algo muito lógico, né? Depois de um churrasco, é difícil, sei lá, estudar filosofia, a gente poderia pensar, né? E tudo bem que seja assim, depois de um churrasco, que de vez em quando. Agora, o problema é se a minha vida inteira é um pós-churrasco, não é verdade? Se eu estou sempre atrás do próximo prazer, se eu estou sempre pendente da comida e do tal, do sexo, e do dormir e do conforto. Um tio meu, já falecido, uma vez me mostrou um aquário que ele tinha, muito bem cuidado, e que tinha uma rã de aquário bonitinha assim. E era legal ver ela nadando.
Só que a rã é anfíbio, ele precisa, depois de um tempo, ela sempre tem que subir para a superfície para respirar. Não é como um peixe que está sempre debaixo da água, não precisa. Então, pode viver na água? Pode, mas não vai viver muito profundamente, não. A rã não vai, não dá para ir muito fundo. E é um pouco assim, é uma imagem da pessoa muito pendente dos prazeres, pouco temperada. Está sempre que está voltando para nesse Cartas do Diabo ao seu sobrinho, esse livro do Lewis, Screwtape Letters, muito interessante, muito inteligente. Tem uma passagem, é um demônio imaginado pelo Lewis, dando conselhos ao aprendiz, que é um outro demôniozinho que está sendo treinado na arte de tentar os homens, de conduzi-los para a perdição. Um pouco esse é o contexto do livro, né? Então vai dando dicas, como levar os homens para que eles se percam. E ele conta um caso do Screwtape, acho que é o nome do diabão lá, profissional, né? Já veterano de guerra. E ele está falando de um cliente seu, que é um homem que ele se encarregou para tentá-lo. Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, perfeito, né? Que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi que a sua mente, um pensamento tentava levá-lo para o caminho errado. Ele começou a ler, sei lá, Estação Santo Agostinho, alguma coisa assim, que nem se Deus existia, alguma boa dúvida, né? Começou a levá-lo para o caminho errado. O inimigo, Deus, né? O inimigo, é claro, estava ao seu lado neste momento. Em piscar de olhos, vi todo o trabalho que lhe tomou 20 anos começar a ruir. Se tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão estúpido. Erro de principiante, começar a rebater aquelas ideias com outras ideias. Não é por aí. Imediatamente ataquei a parte do homem que melhor controlava. Sugeri que já estava na hora de almoçar. Tudo bem, assunto importante, isso aqui é importante, vai pensar na hora do almoço, depois a gente pensa nisso. E já distraiu naquele paciente, aquele cliente, aquele pobre homem, a partir da comida, outras coisas, e nunca mais voltou para aquelas ideias, e assim dizia, né, o diabão lá feliz que conseguiu conduzir aquele homem. Então, interessante, né, que a gente tem isso presente. Com que frequência no dia eu estou pensando nas coisas que me dão um prazer mais imediato? Ou pelo contrário, quanto eu sei calar um pouco essas vozes dentro de mim, dizer não ao meu corpo, mantê-lo sob controle. Lembro um professor do colégio, né, professor de história, falando do governo militar, da ditadura militar, que teria promovido inclusive a pornografia no cinema brasileiro, com a maneira de anestesiar, de alienar a juventude, que assim seria menos, né, os movimentos revolucionários, que os jovens estariam lá metidos nessas coisas sexuais, e aí não teria muita cabeça para enfrentar, fazer revolução, essas coisas assim. Não sei se é verdade, mas um rapaz também que falava comigo em outra quaresma, por contraste, ele fez o propósito de diminuir o uso do Facebook e me comentava: padre, me dei conta como o Facebook me faz mais burro, porque agora que eu parei de acesso bem menos, eu pego lá de manhã e leio, e eu entro muito mais no livro, e eu entendo, me vem muito mais ideias. Interessante, né? A experiência desse rapaz, da dispersão das redes sociais, um pouco essa coisa das preocupações da vida que faz o coração pesado, essa dispersão que me deixa incapaz de foco. Então, se eu sou capaz de dizer não para a curiosidade, dizer não para ficar o tempo inteiro ali, eu consigo muito mais coisas. A gente pensa, como é que eu estou vivendo essa quaresma da quarentena, me exigindo, crescendo, ganhando liberdade, me abrindo para a realidade mais espiritual, mais profunda da vida? Achei interessante aqui o psicólogo americano que escreveu esse livro sobre a experiência do marshmallow, que a gente falava, e ele dava uma espécie de solução, estratégia para lidar com essa tendência nossa, às vezes se fala do sistema limbic, né, que é um pouco das coisas mais impulsiva, mas como lidar com isso, não deixar que isso seja uma força que estrague a nossa vida, muitas coisas, né? Todas as décadas dedicadas ao tema me mostraram que uma das melhores formas de estimular a parte fria do cérebro, me parece que é o chamado córtex
pré-frontal, essa parte mais racional, que ele chama aqui de parte fria. A melhor maneira de estimular isso é criar estratégias mentais com um plano que classifico de se então. Nas linguagens de programação, if then else, é um comando tipo, né? If then else, se isso então, se então. De forma geral é assim, sempre que a situação X surgir, entrarei com a resposta objetiva Y. Se X, então Y. Planos de implementação bem ensaiados têm grande capacidade de estimular o sistema fio do cérebro e neutralizar nossos impulsos. Quanto mais ensaiarmos e praticarmos, mais os planos se tornarão automáticos e ao mesmo tempo menos penosos. Interessante, né? Para tomar mais automático é o que a gente falava de conquistar a virtude. E como conquistar a virtude? O que daria para traduzir em termos aqui de uma linguagem mais da teologia espiritual, da pregação? Fazer propósitos. Justamente, né? Um propósito que a gente falava, né? Parece sempre que vou jantar lá, quando me oferecerem para repetir o pedaço do bolo, eu vou dizer não. Eu já mentalizo aquilo. Na hora eu posso acabar dizendo sim, é verdade. Mas já mentalizar isso, já fazer o propósito, me arma e fortalece para dizer não. Então amanhã vai tocar o despertador, vai me dar vontade de ir, mas eu vou se levantar da cama na hora. Eu vou, o propósito lá de fazer os exercícios, eu vou oferecer para Deus, eu vou para tomar aquele banho frio, eu sei que vai me custar, mas aí eu vou oferecer para Deus por tal intenção, por tal pessoa, e aí eu vou tomar, eu vou fazer isso, vou... Interessante, né? Propósitos. Bom, na quaresma, fazer esses propósitos que a gente falava, né? Essas mortificações, propósitos de mortificação, que São Paulo fala, né? Se eu não der morte à carne, quem não dá morte, não combate as obras da carne, não pode ter a vida do Espírito. Daí o termo mortificação, que é deixar que morra de alguma maneira algo dentro de mim, a criança mimada, o escravozinho das paixões. É importante que a gente esteja fazendo isso, que a gente esteja fazendo propósitos, que a gente tenha essas metas. O que a gente vai conquistar com isso vale muito a pena. Que a gente, em frio, se planeje como é que a gente vai agir. Diz em Caminho São José Maria, ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos que o necessário, senão atraiçoa. Lá, quando eu morava em Roma, encarregado dos cachorros, a gente tinha lá uma casa muito grande, né? Um seminário, 7 pastores alemães, e eles comiam só uma vez por dia, faziam uma refeição, era uma vida um pouco dura lá dos nossos cachorros, porque antes se dava mais comida, eles acabaram engordando, e eram para ser cães de guarda, então tem que estar ágeis, tem que estar, de fato, estavam ali super, e era a medida certinha, eles ficavam desesperados de fome, né? Quando chegavam na hora do almoço, que era a única refeição, eles devoravam aquilo com uma ferocidade impressionante. Mas assim estavam bem, porque era lá o que eles precisavam, a medida certa, e dá um pouco menos. Se eu já comi demais, né? Um primo meu uma vez, um almoço um pouco chique assim, de família, né? Fui visitando um primo da minha mãe lá, ele terminou de comer e disse, estou entupido, ele falou na mesa assim, ficou famosa a frase assim, da deselegância, né? Estou entupido, né? Comi até me entupir. Não é bom a gente comer até se entupir, não é verdade? Até porque é isso, porque os sensores que indicam que a gente já está satisfeito, levam um tempo até aquilo chegar no cérebro. Se eu só paro quando já chegou, significa que eu já passei. Por isso essa dica aqui, um pouco menos que o necessário, né? Eu podia comer mais, eu podia parar por aqui, na verdade. Isso é muito bom, sabe? A mortificação desperta, ajuda. Li uma vez esses cães, os huskies siberianos lá da Alasca, que puxam o trenó, como eles às vezes estão meio dormindo e dão uma mergulhada naquelas poças geladas, daquelas águas lá em temperatura, e aquilo dá uma acordada, né? A mortificação faz isso, sabe, com a alma. Desperta a alma, nos dá essa força de vontade, nos faz crescer, nos faz ser capazes. Também voltar a experimentar com mais força os próprios prazeres da vida, não é verdade? A pessoa destemperada, pouco a pouco as coisas vão perdendo até o prazer. Quando falta temperança, é o típico caso das drogas, que a pessoa fica focada só naquilo, tem prazer, cada vez tem menos, então precisa ter doses cada vez mais cavalares.
Um vídeo do Padre Paulo Ricardo explica sobre o vício da pornografia e masturbação, explica esse processo, né? Como a dopamina lá no cérebro, pouco a pouco tudo vai perdendo interesse, porque ele vai treinando, especializando o cérebro só naquilo. Então você ter estímulos, cada vez estímulos mais cavalares de estímulo sexual para que ele sinta algum prazer, porque, e aí por isso vamos lá em perversões e coisas estranhas e violência, sei lá, né? Porque o simples já não me estimula mais, né? Vai diminuindo a capacidade de prazer. A falta de temperança acontece isso. Então, quantas coisas dependem que a gente saiba dizer não para nós mesmos? E esse é o momento para que a gente faça isso, não é verdade? Para que a gente renuncie um pouquinho, para que a gente maltrate um pouquinho o nosso corpo. Lógico, Deus não quer que a gente perca a saúde por essas coisas, não é por aí. Mas pelo contrário, privar-se um pouco do prazer, até para ganhar mais saúde, até para estar melhor, e saúde do corpo, sobretudo saúde da alma, essa força de vontade, essa liberdade, essa capacidade de voar na vida espiritual que é para o qual a gente existe. Nosso Senhor nos conta aquela parábola do rico epulão, chamado assim porque, pelo verbo epulare em latim, significa banquetear-se, se banqueteava todas as noites. E o pobre Lázaro, que estava à frente da sua porta, e o rico não dava nada para ele comer. Interessante, gula, ele foi ao inferno por gula, na parábola, os dois morrem, o rico vai para o inferno. Por que ele foi para o inferno? Por avareza? Por gula? Olha, eu diria mais por falta de caridade, por egoísmo, porque tinha na sua porta ali o pobre Lázaro morrendo de fome, e ele não lhe dava nada, porque estava insensível para o sofrimento do seu irmão ali. E como contraste, a gente pode pegar o exemplo de Nossa Senhora, nessa festa de casamento em Caná, na Galileia, em que ela primeiro se dá conta que vai acabar o vinho. Daí a gente conclui que ela não estava ali sentada na mesa, esperando ser servida e desfrutando, né, dos salgadinhos, dos docinhos, mas estava como uma dona de casa, atenta, uma mãe de família. Antes todo mundo se deu conta que, olha, esse vinho aqui tem, não vai dar. E já, não só, em vez de soltar o problema para o outro, ela foi lá e resolveu, falando com seu filho, né, produzindo o primeiro milagre de Jesus. Foi interessante, né? Criar o vinho, mais uma amostra de que não há o prazer não é pecado, não é uma coisa ruim, é boa, mas ao mesmo tempo no contexto da caridade, quando não nos fecha no nosso egoísmo, mas quando nos abre para o outro, que é o exemplo que a gente vê na Santíssima Virgem. Então vamos pedir a ela que nos ajude a viver bem essa quaresma, negando-nos sim em algumas coisas concretas como um caminho para ser mais senhores de nós mesmos, para estar mais voltados para os outros, mais voltados para Deus. Dou-te graças, meu Deus,